Graça e paz, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui para fazer um vídeo instrutivo para os senhores que nos seguem no canal, tá bom? Me aproximar mais um pouquinho aqui para a gente aproveitar bastante o som. O assunto que eu vou falar hoje, na verdade, é diferente de assunto bíblico. Vai ter alguma coisa a ver? Sim, terá alguma coisa a ver, alguns exemplos nós vamos dar. Mas é na verdade um estudo, ou seja, uma palavra, né? Um conselho, uma orientação que eu vou dar aos senhores com base e fundo, com um propósito aí de segurança. Existe uma lei, ou seja, um pensamento criado que a gente utiliza muito, que ele é uma expressão que vem do inglês, que é safety first. First no inglês quer dizer primeiro, safety é segurança, ou seja, segurança em primeiro lugar. Vocês devem ter visto que periodicamente, eu até fiz um escrito sobre isso no meu Face, acontecem alguns acidentes, algumas tragédias pelo mundo afora, né? Quando cai um avião no lugar, aí naquele mês acontece uma sequência, cai avião em vários lugares. Quando afunda um navio em um lugar, aí tem naufrágio em outros lugares. Quando tem incêndio em um lugar, aí vem uma série de incêndios em outros lugares. Já observaram? Eu tenho 52 anos e tenho observado isso, que parece que é uma sequência de flagelos que vão acontecendo. Quando acontece no lugar, tem tendência a acontecer no outro lugar também a mesma coisa. E aí eu tenho um pensamento comigo. Tem muita coisa que a gente aprende na nossa vida profissional que deveria ser ensinada. A televisão deveria ter horários educativos para ensinar todas essas coisas, e principalmente quando o assunto é segurança, safety first, ou seja, quando nós temos essa visão de segurança em primeiro lugar. Então, pastor, o que você está querendo falar com isso? Vocês devem ter visto que esta semana, nós tivemos aí várias situações de incêndios. Incêndio no hospital aqui no Rio, incêndio no ônibus, incêndio no apartamento, vários incêndios que aconteceram aí e as pessoas perderam suas vidas. Bom, pessoal, a princípio eu quero dizer que o acidente, ele é uma coisa inesperada, o nome está dizendo. O acidente, o risco de um acidente, ele sempre vai existir, mas esse risco, ele pode ser minimizado, ele pode ser controlado. Quando eu tenho um controle desse risco, eu tenho uma possibilidade muito grande de evitar um acidente. Normalmente, 80% dos acidentes, isso aí é confirmado pelo Conselho Nacional de Segurança, né? 70%, 80% dos acidentes tem uma culpabilidade humana, ou seja, negligência humana. Como eu tive a minha formação na Marinha, fiquei um bom tempo lá, estudei, depois fui para a Marinha Mercante, até chegar a ser um segundo oficial de navegação de náutica. A gente na Marinha Mercante é diferente, né? No navio é diferente de em terra. Aqui, quando você tem incêndio, você liga 193. Quando você tem um problema de enfermidade, de queda de acidente, de machucado alguma pessoa, 192, vem a SAMU. Mas no mar não dá para chamar bombeiro, não. Então, a Marinha Mercante, junto com a Marinha de Guerra, ela qualifica, ela prepara as guarnições a bordo. Cada tripulante, ele tem que saber, num documento chamado Tabela Mestra, qual é a função dele em várias situações. Seja um abarroamento entre embarcações, seja uma colisão, seja um naufrágio, ou fire in deck, ou fire on board, né? Incêndio a bordo. Então não dá para chamar bombeiro. Nós não temos bombeiro a bordo dos navios, então a gente tem que se virar. Tanto o pessoal da Marinha de Guerra, que não é o meu caso, eu sou de Marinha Mercante, como o pessoal de Marinha Mercante. Então eu estou tentando passar algumas dicas para vocês, para que quando surjam situações em casa, vocês possam evitar que aconteça um sinistro e que aconteça até um óbito, que às vezes até o bombeiro chegar. Quando é caso de incêndio, que é o que eu vou falar agora, né? Aí nós temos um problema, porque os 7 ou 8 primeiros minutos são de suma importância. Se nesses 7, 8, 10 minutos não for dado o primeiro passo, não for cumpridas as primeiras ações para se minimizar ou para se diminuir as proporções daquele incêndio, um foco de incêndio pode se transformar num médio incêndio e chegar a um incêndio em proporções alarmantes. Tranquilo, pessoal? Então, vai ter alguma experiência bíblica também nisso aqui. Bom, gente, já que eu sou instrutor de combate a incêndio a bordo, sou também, tanto combato como também sou supervisor de incêndio de aeronaves em plataformas.
Então tem uma experiência aí, são alguns anos já trabalhando com isso. Então deixa eu falar uma coisa pra você. Todas as vezes que eu tenho fogo, eu tenho que ter em mente o seguinte: a física diz que o fogo é uma reação química que alimenta a combustão. Quando eu falo de reação química, eu estou falando de reagentes. Então tem algumas coisas que a ciência diz que tem que ser misturada para que eu tenha fogo. E aí eu vou começar a mostrar quais são essas coisas. A princípio, em modo genérico, para você entender mais fácil, a gente vai falar sobre o triângulo do fogo. Mas depois eu vou mostrar mais à frente que esse triângulo do fogo hoje ele foi alterado, ele foi mudado. Em vez de ser o triângulo do fogo, nós temos o quadrilátero do fogo. Não é mais um triângulo, é um quadrado. O quadrado do fogo seria isso. Então, o fogo é uma reação química que alimenta a combustão. Quando eu digo que é uma reação química, como eu falei para vocês há momentos atrás, eu estou dizendo que para que haja essa reação, tem que haver os reagentes. Então tem 3 elementos básicos que tem que estar juntos, formando, fechando o triângulo do fogo, para que eu tenha um incêndio na minha casa, no meu carro, no meu barco, na minha escola. Principalmente alunos que vão me ouvir, aprendam o que eu vou ensinar. Deveria ser ensinado isso, periodicamente na televisão, deveria fazer parte de matéria escolar. É uma pena que o Ministério da Educação não se preocupe com isso, mas todos os alunos, todas as pessoas deveriam aprender o que eu vou ensinar. Infelizmente, às vezes você tem que ter uma profissão, que nem o meu caso, né? O cara que é bombeiro, ou o cara que nem eu, que é de marinha mercante, de marinha de guerra, ou de outras funções, ou um brigadista, ou um cara que trabalha num setor de Petrobras, para poder fazer esse curso. Isso aí não era para ser para alguns, porque são cursos caros. Era para ser de graça e acessível a todo mundo, porque às vezes o saber fazer e entender o que está acontecendo na hora de incêndio pode custar vidas, e vidas não existe material de reposição. Você vai no almoxarifado lá, você pega uma luva porque a sua rasgou, você pega um martelo porque aquele quebrou, mas vida não tem reposição. Uma vez morrendo, já era. Tá bom, pessoal? Então vamos montar essa reação química que alimenta o fogo, é a reação química que alimenta a combustão. Para que eu tenha essa combustão, para que eu tenha esse fogo, eu tenho que ter 3 elementos. Eu vou representá-los aqui, ó. O primeiro elemento, eu chamo de combustível. Vocês estão vendo essa vela aqui? Vai ser o exemplo que nós vamos utilizar. O que é o combustível? A teoria vai nos dizer que combustível é tudo aquilo que queima na atmosfera terrestre. Por exemplo, o papel é combustível, a madeira é combustível, o óleo é combustível, o querosene é combustível, a gasolina é combustível, o éter é combustível, seu cabelo é combustível, seu caderno é combustível. Tranquilo? Então tudo aquilo que tem condições de queimar, vamos chamar de combustível, tá? Tem coisas que, se você olhar genericamente falando, você vai dizer que não tem condições de queimar, tá certo? Você, quando vê uma janela de alumínio, diz assim: poxa, alumínio não queima, mas queima. Como é que alumínio vai queimar, pastor? É que existe o que nós chamamos de temperaturas necessárias, ou seja, grau de poder, o grau necessário para que um combustível, que é aquilo que queima, ele entre em combustão. A gasolina, o éter, a benzina, são graus baixíssimos. Vão pegar fogo até com a temperatura ambiente do sol. Mas existe coisas que nem a madeira, que não adianta você riscar o fósforo, ela não vai queimar. Ela vai ter que aquecer. Então, combustível, eu tenho aqui a vela. Por que a vela é combustível? Porque ela queima, ela vai entrar em combustão daqui a pouquinho. Eu tenho um outro elemento que nós chamamos de temperatura de ignição. Aqui está esse fósforo, né? Com essa pontinha de pólvora, que é um combustível de poder altíssimo. Não somente combustão, não é combustão. Aqui o problema da pólvora não é combustão, não. É explosão. É um explosivo. Não é um combustível, é um explosivo. Então ninguém apaga incêndio em pólvora. O paiol de pólvora pegou fogo, você não vai nem ver. Só vai escutar o estrondo. É diferente do papel queimando da madeira. Então eu tenho a vela, que é o combustível. Ela entra em combustão. Ela queima na atmosfera. Eu tenho um palito de fósforo que, por enquanto, ele não é a temperatura de ignição, porque ele está sem fogo. Daqui a pouco ele vai ser a temperatura de ignição. Eu tenho uma vela, eu tenho o palito de fósforo, que eu vou chamar de fonte ou temperatura de ignição. E eu tenho também o terceiro elemento, que você não consegue vê-lo aqui. Nós chamamos de comburente. O que é o comburente?
Vou dar um nome mais conhecido para ele. O comburente é o que nós conhecemos como oxigênio. Então, para que eu tenha um fogo, eu tenho que fechar esse triângulo. Eu tenho que ter o combustível, eu tenho que ter a temperatura de ignição e eu tenho que ter o comburente, que é o combustível existente na atmosfera. Vê se vocês entendem. Para que eu consiga respirar, esse combustível está na atmosfera num percentual de 16 a 21%. Então, 16 a 21% é a quantidade de combustível que eu tenho. Em alguns lugares, esse combustível vai ser mais escasso. Tem lugares que para você pegar fogo vai demorar muito. Lugares muito altos, onde o ar é rarefeito, tem falta oxigenação, falta oxigênio, você vai ter mais dificuldade para queimar. Então vamos lá, vamos fechar o triângulo do fogo. Nós temos, relembrando, ok? I will repeat. Eu vou repetir agora. Nós temos o combustível, a vela. Por quê? Porque tudo aquilo que queima recebe nome de combustível. Nós temos a temperatura de ignição, que é o palito de fósforo, que está apagado, daqui a pouco ele vai virar a temperatura de ignição, fonte de calor. E nós temos o comburente, que é o oxigênio que está na atmosfera. Então, peguei o palito de fósforo, ele acendeu, eu tenho a fonte de calor, peguei essa fonte de calor e coloquei aqui na vela. Vejam bem, ela vai começar a queimar devagar, e depois ela vai voltar vai queimar com mais força. Por quê? Porque a temperatura do pavio está aumentando. À medida que a temperatura aumenta, vai desprendendo gases, e esses gases vão enriquecendo a queima, ok? Por isso que a vela acende. Então, pessoal, o grande problema é esse. Eu não tenho que ter o combustível, que é a vela. Eu não tenho que ter a temperatura, que é, no caso aqui, a chama. E tenho que ter o oxigênio, esses três elementos. Então, vejam bem. Se eu não tiver o combustível para queimar, mas tiver o oxigênio e a fonte de calor, não vou ter fogo. Se eu tiver a fonte de calor, tiver o combustível, mas não tiver oxigênio, também não vão ter fogo. Por quê? Esse fogo tem que juntar, tem que fechar o triângulo do fogo. Então aqui eu tenho os três elementos, não tem? Eu tenho a vela, que é o combustível, ela queima. Eu tenho a temperatura de ignição, que a tocha está acima fazendo a cera queimar, ok? Eu tenho também aqui o comburente, que é o oxigênio. Então eu vou eliminar um desses elementos. Presta atenção, ó. Eu vou eliminar o elemento comburente. Observe que a vela vai continuar queimando. Ela está queimando, você está observando? Só que ali eu estou ainda com o oxigênio ali dentro do espaço, do vidro. Por isso que ela está queimando. Por que ela está queimando? Porque ainda tem comburente, ela está querendo apagar. Eu tirei o vidro, toquei, se eu deixar, é o que acontece com a velinha do bolo, ela vai reacender. Então, se você observar, para que eu apague o incêndio, eu tenho que fazer três coisas. Ou eu faço a temperatura daquele incêndio cair, ou eu afasto o combustível que está queimando, ou eu corto o oxigênio. Exemplo, cheguei em casa, minha casa está incendiando, estou com um princípio de incêndio. Aí está fumaçando, abri a janela, o que vai acontecer? As chamas vão aumentar, porque à medida que eu abro as janelas, o oxigênio vai entrar com mais força. Tranquilo? Eu tenho um incêndio no quarto, e aí peguei uma mangueira d'água e comecei a jogar água. Por que água, pastor? Porque a água ela é conhecida como agente extintor de incêndio universal. Então o primeiro agente contra o incêndio que eu tenho é a água, que você vai achar aí em vários lugares, né? Então, se está queimando alguma coisa no meu quarto, um colchão, qualquer coisa, eu jogo água e não abro as portas, a tendência é aquele fogo apagar. Por quê? Quando eu jogo água sobre o colchão quente, aquela água vai assumir, ela vai fazer a temperatura do colchão diminuir, transferindo o calor do colchão para a água. O que vai acontecer? Ela vai absorver o calor, vai desprender vapor, e o vapor, como o vapor vem da água, ele é o segundo, é um dos outros agentes combustível, agentes extintores de incêndio. Então, quando eu apago o incêndio jogando água, eu apago primeiramente por resfriamento, eu apago primeiramente por abafamento e depois por resfriamento. Quando eu jogo a água sobre uma madeira que queima, eu diminuo a temperatura de ignição. Lembra do fósforozinho? À medida que a madeira molha, ela solta vapor.
Esse vapor, ele consome o comburente, o oxigênio. Então, a água, ela paga por, primeiro, resfriamento e secundariamente por abafamento. Estou usando a água, mas eu tenho outro agente extintor que você não tem em casa. Nós chamamos de CO2. O CO2, ele é um gás inerte que não alimenta a combustão. Como você está vendo a nomenclatura, né? CO2, você vai ver que entra um pouquinho da química aí, né? CO2, ok? Tabela periódica, tu vai descobrir o que é isso. Então você vê o que é o CO2, que gás que ele é. Então ele é contra o incêndio. O CO2 ele apaga por, primeiramente, por abafamento e resfriamento. Quando eu jogo o CO2 para apagar um incêndio, o princípio de incêndio que eu tenho na igreja, no departamento, no lugar da igreja ou na empresa que eu trabalho, eu tenho que tomar cuidado, porque se está tudo fechado e joguei o CO2, ele apaga por abafamento, ou seja, qual é a função do CO2? Ele consome o oxigênio do ambiente, vai tirando o comburente. Lembra do que eu falei? Se eu tirar o comburente, eu só tenho combustível e a temperatura, mas a temperatura e o combustível, sem o comburente, se eu abrir o triângulo do fogo, acabou o incêndio. Então eu tenho que tomar cuidado, porque se eu aplicar o CO2, sentar com equipamento para respirar, é o problema lá naquele hospital lá, né? Um deles foi esse. O que vai acontecer? Eu diminuo a quantidade de oxigênio naquele compartimento. Então eu posso até apagar o fogo, mas não vou apagar somente o fogo. Eu também vou ficar apagado, porque eu vou desmaiar por falta de oxigenação. Desmaiando por falta de oxigenação, você já sabe. Se esse desmaio passar de 10, 15, 20 minutos, eu posso até voltar à vida. Mas eu vou sofrer sequelas, porque vai danificar tecido cerebral. E aí o que vai acontecer? Se eu voltar à vida, eu vou voltar com sequela, não vou ser mais uma pessoa normal, tá bom, pessoal? Então nós temos a água, que é o agente extintor, você tem água em todo lugar. Só que aí tem um detalhe. Eu tenho incêndio classe A, que é incêndio em tudo aquilo que deixa resíduo, papel, vela, madeira, tudo que eu deixo resíduo. Quando eu tenho incêndio classe A, eu classifico ele porque o combustível queima, mas deixa resíduo. Então é a classificação do primeiro grupo de incêndio, classe A, chamado incêndio classe alfa, né, na linguagem fonética que a gente usa. Depois eu tenho o segundo grupo de incêndio, que é incêndio classe B, que é em líquidos inflamáveis, graxa, óleo diesel, óleo pesado, óleo de cozinha. Acontece muitas irmãzinhas aí estão fazendo fritura na cantina, a temperatura do óleo sobe muito, aí alguém cisma de jogar um palito de fósforo ali para ver se a temperatura do óleo tá boa. Se o óleo atingir a sua temperatura de fogo, ele vai dar aquele clarão assim, ó, e vai apagar. Mas se ele atingir a temperatura de ignição, depois de você frita muito pastel para vender para os irmãos ficarem gordinhos, rechuchudo que nem eu, se alguém jogar qualquer coisa, qualquer foco de fogo, bater naquele óleo, vai pegar fogo. É o que acontece com a sua frigideira. Só que eu não falei para vocês que eu tenho que tirar um desses elementos. Se uma frigideira pegar fogo, eu não tenho que correr e deixar a casa incendiar não, gente. Tem que pegar uma tampa, ir na frigideira e abafar. Eu não fiz aqui, ó. Abafei a frigideira, abafei o tacho com a óleo que está ali. O que vai acontecer? Eu vou cortar o comburente. Eu já expliquei isso. Combustível, mas temperatura de ignição sem oxigênio, quebrou o triângulo do fogo e eu não vou ter incêndio, tá bom? Então incêndio em classe B, chamado incêndio em óleos combustíveis, né? Eles são apagados com água e espuma. Se não tiver espuma, que você não vai encontrar espuma química, né? Ninguém testou em casa, o que você vai fazer? Você vai apagar o incêndio, se tiver que apagar, nunca jogue a água no óleo. Você joga por cima, tipo neblina, botando o dedinho, aquilo vai cair tipo neblina, aquela água vai bater no óleo, vai soltar aquele vapor, a água vai estar quente, vai cair a oxigenação do compartimento e esse incêndio vai ser extinto, tá bom? Eu tenho incêndio classe C, chamada classe alfa, classe bravo e classe Charlie, ou Charlie, que o pessoal chama. Incêndio classe C é incêndios em equipamentos energizados. Por exemplo, peguei uma extensão, liguei 30 aparelhos naquela extensão, ela esquentou, os condutores ficaram vulneráveis, tem um oxigênio ali na sala ou no quarto, você já tem comum, tem ali também o cobre que incendeia com a borracha, tem o oxigênio e tem a temperatura. O que vai acontecer? Fechou o triângulo do fogo. Pegou fogo, eu não tenho que jogar água em televisão, em rádio e nada disso.
Se você jogar água no equipamento energizado, você vai morrer eletrocutado. Primeira coisa que incêndio classe C, se for numa casa, a primeira coisa que eu faço, vou no relógio e desarmo lá o relógio de disjuntor. Então eu tirei a eletricidade, eu posso combater esse incêndio. Como ninguém rejeitou de CO2 em casa, né? O que a gente vai fazer? Ou vai abafar com tecido se der, ou já, em últimos casos, a água. Mas como você desligou o relógio, desalimentou tudo, né? Aí pode até jogar água, agora vai estragar os equipamentos. O bom do CO2 é que você apaga incêndio com ele, depois ele evapora, some e não destrói nada, mas a água destrói. Apagar um fogo aí, um incêndio, uma televisão com água, jogue fora a televisão, não vai precisar pra nada, tá bom? Tem também o incêndio classe D, o classe Delta, são metais combustíveis, alumínio e outros que tem aí. São incêndios que eu vou ser franco a vocês, aí só Jesus para te ajudar a apagar, ou o bombeiro, tá bom? Mas se você tiver como fazer, você não tem o agente extintor certo para usar, você não tem um pó químico, né? Você não tem um pó químico para usar, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai tentar isolar pelo menos o oxigênio. Evitar que o oxigênio continue chegando naquela chama, para que por abafamento, falta de oxigenação, aquele incêndio venha apagar. E orar muito, pedir a Deus, tá bom? Então fica a dica que eu estou dando para vocês aí, porque acontece em casa e às vezes a gente não sabe de nada. A igreja, a gente só usa o púlpito para pregar, o estudo de doutrina para ensinar a Bíblia, mas a gente deveria ter aquele momento também de instrução, de explicação, aula de primeiro socorro, também sou socorrista, aula de combate a incêndio, aula disso, aula daquilo. Isso deveria fazer parte da grade escolar, para evitarmos problemas, né? Primeiro socorro, então, engasgo, respiração artificial, tudo isso era para ser ensinado. Tá bom, pessoal? Ficou então aí a dica do Pastor Esdras para vocês, para que evitemos complicação com incêndios, lá no meu caso navio, incêndio a bordo, no seu caso incêndio em casa, incêndio da igreja. E tem aqueles irmãos que são pentecostais, quando ele vê o fogo, ai, Jesus já é manto, sai correndo. Mas aí até o bombeiro chegar, se você tem experiência, se você é um combatente do fogo, né? Você é um fireman, você tem condições de prestar pelo menos pelo socorro ou fazer os primeiros combates para evitar. Tem muita gente que morre porque quando acontece incêndio, joga água em equipamento energizado, tenta entrar para apagar, inala o oxigênio, não tem oxigênio lá dentro, você vai desmaiar, porque não conhece esses princípios básicos, tá? Do abafamento, tá bom? Lembrando, quando eu acendi a vela, ela acendeu, eu lembrei do crente novo convertido. Quando ele aceita Jesus, o Espírito Santo acende essa vela. Aí vem as tribulações da vida, as perseguições às vezes na igreja, na família. O cara fica abafado ali, aquelas perseguições, ele perde oxigênio e apaga. Mas é bom a gente estar sempre ali, ó. A Bíblia diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca cessará. Esse é o fogo que não pode apagar. Mas outros fogos aí, classe A, classe B, C ou D, extintor deles, tá bom, pessoal? Beijão no coração, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo, quem sabe se a gente não vai estar instruindo, ensinando algumas pessoas para evitar que tenhamos mais óbitos, né? Mais pessoas morrendo porque não são instruídos e o governo não se preocupa com isso. Deus abençoe e deixe aí o seu like.